Foram quase 10 anos sendo a dona e proprietária da madrugada na televisão gaúcha. Tá, alguns até podem vir e dizer, não, mas quem liderava a audiência era o Jô. Aí que tu te engana, pois até do Jô ela já passou na frente. E ela já passou por vários canais. E assim como no programa mais famoso que fez, dizia que a música popular brasileira vai de Chico Buarque a Valesca Popozuda. Durante a carreira, ela já apresentou programa de música e até fez matéria policial. Talvez possam até ter tentado vestir coisas que não lhe cabiam, mas a versatilidade dela sempre foi destaque. Prova disso é que ela já ganhou até concurso de beleza. Para te tentar adivinhar quem é a nossa convidada de hoje, te deixo mais uma dica. O meu, o seu, o nosso Página 2 está no ar. Ai, meu Deus! Pegaram a referência? Hoje recebemos aqui no estúdio, que não é o Pampa, Cris Bart. Amei isso! Sério? Que abertura foi essa, Brasil? Gente, já tô apaixonada. Pronto, bom, já ganharam a entrevistada na abertura. Amei, Gui, Carol, um prazer estar aqui, muito obrigada. Quem sabe a gente consegue até chegar na página 5. Eita, Quem sabe? nós. Quem Vai sabe? ser sem filtro, Cris. Sem filtro, Sem claro, filtro? né? Eu acho que a coisa orgânica é melhor, não é? Com certeza, né? E é isso que a gente quer, né? É isso mesmo. É Cris de... Cristina, Cristiane? Cristina. 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 Quem é a Cristina? Cristina, olha, é uma pessoa muito doada, muito apaixonada pela vida, pela família, pelos amigos, pelo nosso ofício, que é a televisão, que é o jornalismo. Eu só consigo ser movida sob paixão, sob sentimentos que fazem me despertar o melhor em mim, fazem me encantar. Eu acredito que se eu fosse me definir, seria como uma pessoa apaixonada. Eu não consigo me dedicar a ninguém, a uma amizade que seja, ou algum projeto que seja, se aquilo não desperta em mim algo muito borboletas no estômago, né? Que é a paixão que daí vem dedicação, esforço e muita resiliência, muita resistência. Porque a minha trajetória, já mudando, mandando um assunto no outro, ela nunca deu grandes saltos. Ela sempre foi passo a passo, porém sempre constante, né? E eu ainda me imagino seguindo. E trajetória é essa, né? Que tu começou com esse amor, esse encantamento da televisão, brincando, né? Brincando, Carol. Eu sou filha única, eu sou filha de professores, pai e mãe professores. E as pessoas sabem qual é a realidade, né, de uma família que é sustentada por professores, né? Então, eu não tinha grandes férias, grandes atividades extracurriculares. Eu tinha minha aula, minha escola de manhã e de tarde eu ficava em casa e eu gostava de brincar sozinha. Eu sou nascida e criada na Cidade Baixa, de um tempo, gente, que eu tinha que dizer para as pessoas onde ficava a Cidade Baixa. Consegue imaginar isso? Que não era tudo que é hoje. Não! As pessoas me perguntavam, por exemplo, alguém do Moinhos de Vento me perguntava, onde tu mora? Na Cidade Baixa. Onde fica? E eu tinha que usar referências assim para explicar para as pessoas onde era a Cidade Baixa. Sou filha da Cidade Baixa, nascida e criada, e eu não gostava de brincar na rua, eu não tinha amigos, assim, muitos amigos. Eu gostava de brincar sozinha. E aí a minha criatividade extrapolava. E eu adorava assistir televisão, eu assistia a tudo que passava na TV. Há inúmeros programas, dos educativos, programas de auditório, e aquilo, eu olhava aquela televisão e eu dizia, eu quero estar ali dentro, eu quero fazer parte disso. E aí eu sempre conto essa história que a minha brincadeira mais remota da infância, as minhas bonecas eram juradas do show de calouros do Silvio Santos. E aí eu cantava aquela musiquinha, né? Que não, nem era esse lá, 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 era um outro, era no Silvio Santos, é coisa nossa. Era uma música anterior àquele lá, lá, lá dele e eu me lembro muito bem disso.
E eu brincando. E aí depois todas eram as brincadeiras. E eu fui a alguns programas de televisão quando eu era criança, do Remendão, do Tio Tony, que era uma grande figura da televisão gaúcha. Até que um dia eu decidi que eu tinha que escolher uma profissão para mim. E eu nunca fui aquela pessoa assim, tu quer trabalhar na televisão? Então vamos pegar uma passagem de avião, vamos te levar para São Paulo, vamos te levar para o Rio de Janeiro. Não, isso não existia nada disso, né? Tinha um teste, alguma coisa? Não tinha, era Porto Alegre. E como é que eu ia ganhar o aval dos meus pais para seguir o meu sonho? Através do quê? Do meu estudo. E aí, quando eu escolho fazer uma faculdade, aí eu escolho a faculdade de jornalismo. E nunca houve uma outra dúvida assim, tipo, eu vou para medicina, eu vou para o direito, eu vou para odonto. Sempre foi a televisão que te levou de criança para vir a tornar isso profissão na tua vida? A única profissão que meio que concorreu com o jornalismo foi publicidade e propaganda, porque eu vivi, quando eu era adolescente, teve esse boom da publicidade e propaganda no Brasil, que foi os anos 90, então era muito legal, era um grande mercado. Eu pensei em fazer publicidade, que é uma grande profissão também, né? Mas aí fui para o jornalismo. Ainda assim, dentro da comunicação. É isso que eu ia dizer, né? Duas profissões que são co-irmãs, né? Andam ali lado a lado. Verdade. Até quem também, nós jornalistas, quem nunca se pegou trabalhando um pouco como publicitário, né? E não é? E não deixamos de ser, né? É verdade. Somos comunicadores, né? Exatamente. Eu fico braba quando uma pessoa bota na sua bio do Instagram que ela é comunicadora. E ela é formada em direito, ou ela é formada em arquitetura, ou ela é formada em qualquer outra profissão. Porque comunicador, nós somos comunicadores, são as pessoas formadas em comunicação social. E eu sou muito entusiasta do nosso diploma. Eu fico muito brava quando o nosso diploma não é valorizado ou ele é banalizado por outras pessoas. Isso é uma coisa que acontece muito, né? Ainda mais agora com a era da internet. Exatamente. A nossa convidada anterior que esteve aqui foi Cristiane Finger. E aí eu trouxe aqui que na época que ela, há anos atrás, quando aconteceu que o STF invalidou o diploma, ela fez um manifesto no saguão da Famecos e tudo mais. Então, é sempre necessário que a gente tenha a validação da nossa profissão, né? A Cristiane Finger foi minha professora, minha amiga, grande profissional, doutora, né? Sim. Doutora Cristiane Finger. Acho que que eu saiba aqui, assim, de Porto Alegre, ela que tem os maiores prêmios, né? Ela tem Vladimir Herzog, tem o Prêmio ESSO, tem muitos prêmios ali, maravilhosos. Primeira mulher a ganhar o Prêmio ESSO, né? Exatamente. Primeira mulher a ganhar o Prêmio ESSO. E Cris, quando foi que, assim, entrou na faculdade de jornalismo, já foste direto para estágios, ainda demorou um pouco? Quem foi que te descobriu? Então, quando eu entrei na faculdade, era o meu grande amor ir para a faculdade. Eu nunca gostei de estudar. Filha de professora. Eu nunca gostei de estudar. Ir para o colégio, assim, eu achava muito chato. Eu não me entusiasmava. Eu ia porque eu tinha que ir, era a minha única obrigação. Mas a faculdade, meu Deus, eu ia com sangue no olho. Eu era muito, muito afim de fazer a faculdade. E aí, no 4º semestre, a gente começou a ter aulas de televisão, TV e cinema. E tinha um professor que era repórter da RBS na época, e era o nosso professor dessa introdução à TV e cinema, que é o saudoso Flávio Porcelo. E o Porcelo, no ano seguinte, ele assumiu a direção de programação da TVE. E ele precisava, claro, formar o time dele na TV. E, inclusive, o time de estagiários, né? Dar a cara para a TVE. E aí, ele convida alguns alunos que se destacam, porque daí no ano seguinte a gente já entrava em telejornalismo. Né? Antes era só a introdução à TV, daí era telejornalismo 1, 2, 3 e tal. E aí o Porcelo era o nosso professor e ele convidou alguns alunos que, acredito eu, se destacavam em sala de aula, né? Não teria como ser de outra forma, e convidou para fazer esse estágio na TVE, onde eu entrei, eu fiz por 3 anos, acho que hoje em dia nem pode mais fazer por tanto tempo um estágio. Eu fiz 3 anos de estágio na TVE e eu sempre digo, eu disse isso na minha formatura, foi onde eu fiz a minha segunda faculdade. Segunda, não
Na verdade, eu fiz a minha verdadeira faculdade na TVE, mas eu não posso renegar o banco acadêmico, né? Então, assim, eu fiz 2 faculdades, a PUC e a TVE, que é um lugar que eu tenho um carinho muito grande, um amor muito grande, é uma página muito legal da minha vida. E na TVE, como estagiária, quais foram as oportunidades que foram dadas ali? Porque a gente sabe, né, quando a gente começa, a gente vai passando pouquinho em pouquinho, passinho por passinho. A primeira coisa que eu fiz, eu comecei a trabalhar também com o saudoso Eduardo Fachel, que era um grande profissional da TV. E ele trabalhava na TV, ele era diretor de um programa Viva Bem, que era um programa para terceira idade, né, que se usava esse termo. Hoje em dia a gente não fala, a gente fala melhor idade, né, mas eu falava terceira idade. Na época, apresentado pela Isabel Ibias. E o Fachel, ele era o diretor do programa e eu colei nele. Tem um episódio muito legal dessa parte, que foi assim, quando a gente chegou lá, o grupo de estudantes, para fazer a triagem, né, para ver para onde tu vai. Uns iam para o esporte, outros iam para o telejornal, outros iam para o programa nativista e tal, para distribuir os estudantes. A gente não falava entretenimento, a gente falava jornalismo e produção. O que não era jornalismo tinha essa alcunha de produção. Quando a gente foi fazer essa triagem, eu já fui para produção, eu já fui para o entretenimento. Na hora, na entrevista, elas já me realocaram, me puseram ali no entretenimento. Eu nunca trabalhei no jornalismo. Eu nunca redigi uma lauda de jornalismo. As gurias faziam lá todos os jornais da casa. Foi um momento muito bacana da TV, tinha bastante programação. Aí tinha gente que já foi para o esporte e eu já fui para o entretenimento. Aí a gente fazia esse programa de variedades, que era para melhor idade, com a Isabel Ibias. E eu aprendi, assim, eu aprendi desde o que era uma fita até fazer uma reportagem. Aí eu fui indo, como é que era decupar uma fita, como é que era marcar uma fita. Eu estou falando de um período analógico ainda, né? Como a gente decupava, como a gente montava um roteiro, como a gente passava TP. O TP que não era no computador, era nas folhas. Passava por uma esteirinha em cima de uma câmera, assim, passava a esteira. E lendo com o apresentador, eu aprendi tudo ali. E aí um dia o Fachel disse, agora tu vai fazer uma reportagem. Eu disse assim, tu tá louco? Não, tu vai fazer. E eu fui fazer de uns senhores que jogavam bocha num bairro em Porto Alegre, eu não me lembro. E eu fiz daquele encontro daqueles senhores para jogar bocha. E aí gostaram e eu comecei a fazer algumas reportagens. Aí dali eu fiquei um período e depois eu fui para o programa Radar, que é um programa jovem, é um dos programas mais longevos da televisão gaúcha. E aí eu fui para o Radar com um time maravilhoso, Thaís Castro, Gabriel Mugen, Ico Thomas, o Porã, da Atlântida. E a gente formou aquele elenco daquela temporada do Radar, que foi maravilhoso, assim, foi, imagina, anos 90, foi o auge da MTV, os clipes, os artistas iam nas televisões na época, foi muito legal. Foi a partir desse momento que tu começou a ver o outro lado daquilo que tu, quando criança, via em casa. Eu comecei a me ver personagem daquilo que eu sonhava onde eu sonhava estar. Sim. E a tua versatilidade te levou depois para onde, Cris, além da TV? A minha versatilidade me levou para alguns lugares que eu penso, meu Deus do céu, mas aí é muita versatilidade, né? Eu daí trabalhei na TV, aí depois fiz alguns outros trabalhos, trabalhei na RBS, trabalhei como editora, eu fiz o Globo Esporte na época, com Paulo Brito, Glauco Paz, uma turma muito bacana. Trabalhei na RBS, saio da RBS e aí eu fiquei achando que o jornalismo não era para mim, que eu não dava para coisa. Eu não sei. Eu acho que as pessoas foram muito cruéis comigo. Tão cruéis a ponto de eu acreditar nelas. Acreditar que, de fato, isso não era para mim, que eu não ia ter sucesso, que eu não ia sair disso, que eu não servia mesmo, né? E aí eu comecei a pensar, cara, acho que é. Aí eu fui tirada da empresa e eu pensei, as pessoas têm razão, né? Isso não é para mim. A cabeça de um jovem
Por isso que a gente tem que valorizar muito a juventude, enaltecer e cuidar, olhar para a nossa juventude. Porque a cabeça de um jovem, ela é muito volúvel, ela é muito influenciável, né? E aí, quando eu via aquilo, é mesmo, é pra mim e tal. E aí eu fui estudar Direito, gente. Fui estudar Direito. Aí eu tô lá fazendo meu Direito, pensei assim, que daí meu pai já era advogado. E aí eu pensei, vou estudar Direito, na pior das hipóteses. Meu pai é advogado, aí ó, beleza. Nepo Baby. Uma Nepo Baby, vou lá trabalhar com meu pai e tal. Estou lá fazendo a minha faculdade de Direito. Eu recebo uma proposta, aquelas casualidades do destino, recebo uma proposta para trabalhar na revista Caras. Olha só. Icônica. A Caras, início dos anos 2000, 7 leitores por exemplar, a revista mais lida do Brasil, que tinha em todos os lugares, no salão, no consultório, tudo que lugar tinha Caras, né? Era uma revista assim, era, gente, assim, ó, a pessoa pode pensar, ai, que futilidade a Caras. Não, era um trabalho perfeito, era um trabalho excelente, fotografia, papel, texto, diagramação, era assim, a cada matéria que tu fechava, era uma aula da faculdade de como transformar aquela matéria em atrativa. A partir da foto, do texto, da linha de apoio, tudo. Era um trabalho feito com tanto primor. É um trabalho, né? Feito com tanto primor, porque a revista está aí ainda na banca, que foi, assim, um grande aprendizado. Um grandíssimo aprendizado. Aí eu trabalhei na Caras, e daí volta lá para começar do começo, né? Que eu sempre falei para vocês, eu nunca dei grandes saltos. Eu sempre comecei, em todas as casas eu entrei, sabe? Todas as casas do tabuleiro. Eu nunca, tipo assim, avance 6 casas, pá, ganhei uma grandíssima oportunidade. Não, tudo que eu conquistei foi passo a passo. E aí eu comecei na Caras, e aí a gente começava ali fazendo produção, fazendo nota, ajudando a fechar texto e tal. E aí depois eu comecei a fazer os meus textos, fazia textos das notas de Caras, que era uma parte da revista que eram várias fotos com vários textinhos. E aí depois eu comecei a fazer matéria, para depois, então, mais além, ter a minha primeira matéria assinada. Imagina, numa Caras, por Cristina, eu não usava o Cris, Cristina Bart. E eu fiz com a Cristiana Oliveira, que é a atriz Cristiana Oliveira. E aí eu comecei a fazer as minhas matérias, aí eu recebo o convite para trabalhar na Pampa, para fazer o quadro de fofocas no Estúdio Pampa. Como eu trabalhava na Caras, que é uma revista de celebridades, ia ter o Estúdio Pampa, que era um programa vespertino, ele era às 5 da tarde ao vivo. Então, vou chegar numa pergunta que eu acho que todo mundo... Ai, todo mundo que assiste a gente já se perguntou. Qual? Começou às 5 da tarde, ao vivo. Depois passou para meia-noite. Ele era ao vivo? Gente, eu falava isso. Se eu recebesse R$1 para cada vez que eu respondesse essa pergunta... Tava feita na vida. Gente, nossa, Mega Sena da virada eu teria ganho já. Não era ao vivo. Uma vez só foi ao vivo. Quando? Na final do primeiro Mais Bela Gaúcha. 2009? Não. 2009. Na final da primeira Mais Bela Gaúcha foi ao vivo. Só. Que horas era gravado? 1 da tarde. Um horário que ninguém imaginaria que 1 hora da tarde iam estar fazendo o programa. 1 da tarde a gente tava lá, ó. Igual algumas pessoas não deixariam de estar dormindo no horário, porque para muitas pessoas a 1 da tarde é o horário da sesta, né? Pós-almoço, soninho pós-almoço. Em vez de 1 da manhã, era 1 da tarde que a gente tava lá. Já chegasse direto como apresentador? Não, tu disse que era... Não, aí teve o projeto do Estúdio Pampa, tinha uma apresentadora, a Letícia Guesven, e aí tinha o Jones, que ia falar de moda, tinha um convidado volante e eu para falar de celebridades. Então, esse era o elenco. E o terceiro convidado eram personalidades, aí cada dia era uma pessoa, convidados e tal. E aí o programa começa nesse formato, passa ali uns
ao meio ano, nem isso, antes disso, passam uns 3 meses, eles começam a reprisar o programa à meia-noite. Então, ele ia ao vivo, ele era transmitido ao vivo às 5 da tarde e era reprisado à meia-noite. E aí vem o grande pulo do gato. Quando vem o Ibope, eles veem que a meia-noite estourava. Inclusive, através do Estúdio Pampa, eu fui descobrir que as pessoas são notívagas, que nem eu. Eu achava que só eu que dormia tarde. Não, as pessoas dormiam muito tarde. E eu descobri isso, para mim foi, olha, gente. E aí foi o grande boom, a audiência lá em cima, lá em cima, lá em cima. E aí criou-se o quê? A ideia de tira o programa da tarde, deixa ele mais noturno, mais festa, mais com outros assuntos que às 5 da tarde não seria permitido, bota ele à meia-noite e vamos apostar. E aí foi o sucesso que foi. Foi o grande boom de quando ela passou o jogo, como a gente citou ali foi no quando comecinho. A gente passou o jogo. Foi um dia, tá? Não foi o programa inteiro, mas foi um dia. Gente, passar o Jô era uma medalha de ouro, olímpica. Não, isso que eu ia dizer, né? Independente de ter sido um dia ou só por um período, não importa. Aconteceu. Foi por alguns minutos, mas assim, foi incrível. Incrível. O Estúdio Pampa, ele era o programa de maior audiência em televisões locais do Brasil. Emissoras locais. Existia essa pesquisa. Ele era o programa de maior audiência do país e de emissoras locais. Um programa local em emissoras locais, né? Sim, sim. É uma baita marca, É um dado, né? É um dado bom. Muito, muito importante. Mas, Cris, segura aí, que a gente vai fazer um intervalo, a gente já volta. Tomar uma água, que eu já tô com a boca seca. Defensoria informa. Você sabia que pessoas idosas têm preferência em diversos serviços prestados para a população? O atendimento prioritário é um direito das pessoas com mais de 60 anos. Além das filas em estabelecimentos comerciais, isso também envolve tramitação de processos administrativos e judiciais. As pessoas idosas com 80 anos ou mais têm preferência no atendimento em relação aos demais idosos. Para mais informações, acesse defensoria.rs.def.br. Você sabia que a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa tem um canal para denúncias de violência contra as mulheres? Se você está precisando de ajuda, contate o telefone 51 3210 1638. A Procuradoria está à disposição 24 horas, todos os dias, para orientar sobre os direitos e a proteção das mulheres. Assembleia Legislativa. E aí, gente, estamos de volta com o nosso Página 2. Hoje estamos recebendo a jornalista e apresentadora icônica Cris Bart. Cris, a gente chegou na página do Estúdio Pampa, que com certeza é um grande marco na tua carreira. Como é que era a produção desse programa? Porque, como tu bem disseste, era um cenário que remetia a uma festa. Vocês tinham... Era tu e mais um grande grupo de pessoas que tinham figurinos, que tinham calçados, que remetiam a muitas coisas. Como é que era fazer esse programa todos os dias? Ai, Gui, era uma loucura, tá? A gente corria muito para entregar. Porque, assim, a Pampa, ela não nos dava camarim, cabeleireiro, figurino, ela não nos dava nada disso, né? Mas ela nos dava liberdade de ir atrás de parceiros e fazer entregas comerciais dentro do programa. Tanto que muita gente diz que nós fomos as primeiras blogueiras, influenciadoras do Rio Grande do Sul. Ai, meu look é de tal lugar, meu sapato é de tal, meu cabeleireiro fulano. Porque a gente precisava agradecer, porque eram parceiros nossos, a empresa não ia atrás, ela não dava esse suporte, mas ela nos dava e dizia, não, consegue o que tu quiser. E a gente entregava essa mídia, né? E a gente ia atrás de muita coisa. E era assim, gente, se vestir para uma festa todos os dias pode parecer assim, ai, tá, cansa muito. E a gente estava sempre, a nossa régua era, vocês têm que estar sempre indo para uma festa. Então a gente ia atrás de sapato, aí o sapato era emprestado, forrava com fita
O sapato a gente mesmo forrava para usar, tirar e devolver na loja. A roupa não tirava as etiquetas, tinha entregado tudo impecável para devolver. Aí todo dia no salão para fazer aqueles cabelões e mega hair. Era o auge do tempo do mega hair, do cabelão bem grandão. E era muito difícil manter aquilo. Olha, todas nós ali, tanto eu e todas as meninas, a gente viveu aquilo com muita intensidade. A gente viveu cada minuto e cada momento que aquilo exigia da gente, né? A gente se entregava de verdade mesmo, indo atrás. No tempo que não tinha Instagram, não tinha como entregar em Instagram, era entregar no programa, era buscar, era trazer, era um esforço grande para entregar um show noturno para as pessoas, né? E todo mundo adorava ver as nossas roupas, os nossos sapatos. Era também um elemento do programa que atraía. E as lojas adoravam, o lojista adorava, os profissionais, os cabeleireiros, eles adoravam fazer essas parcerias com a gente. Eu me lembro quando eu botei um mega hair lá, dava o telefone. Não tinha WhatsApp, não tinha QR Code, não tinha nada, dava o telefone. Aí eu dei o telefone do cara que botou meu mega hair. Ele disse que no dia seguinte que ele chegou, a caixa, a secretária eletrônica dele estava cheia de pedido. De um dia eu chegar, eu sentar no salão dele para arrumar meu cabelo, ele olhou, Cris, olha todo mundo que tá aqui na volta. Aí eu olhei, tinha assim umas 9 pessoas sentadas, ele assim, todo mundo tá aqui por causa do Estúdio Pampa. Todos esses clientes estão aqui por causa disso. Então era um programa que ajudava também as pessoas de certa forma, né? Sim. Por todo esse envolvimento. Sim, foi um programa que atingiu muitos públicos, né? Que eu digo assim, ele trouxe o entretenimento para quem estava assistindo e também trouxe a divulgação, né, para os lojistas, para as marcas que vocês usavam, que daqui a pouco não teriam essa mídia, né? Então, foi assim, um acerto por todos os lados, né? Sim. Isso era bom para nós e era bom para eles. E o Estúdio Pampa tinha isso, ele é o programa, acho que até hoje, o mais adorado e odiado, né? Porque muita gente odeia o programa, odiava, falava horrores da gente, porque essas gurias dançam e não sei o quê. Gente, hoje em dia todo mundo dança! Olha que loucura! Viu como a vida... Tudo na vida volta. Era uma festa na televisão. A vida não gira, a vida capota. Exatamente. Todo mundo dança hoje. Pode ser o mais hard news, pode ser o menos hard news. Todo mundo está dançando nos seus programas, no TikTok, Instagram, tá todo mundo dançando. E julgavam a gente, né? Mas tudo bem. E por falar em dança, desculpa te interromper, mas eu vou... Sabe dançar? Sei. Eu ganhei um concurso de dança. O Dança dos Famosos. Do Estúdio Pampa. Ganhei. Ai, gente, mas sério, eu me puxei. Eu me puxei muito. Eu treinava todo dia, toda hora. Tinha uma brecha, eu treinava pra ganhar. Ganhei. E ganhou. Ganhei. No primeiro ano eu fiquei em segundo lugar. Aí no segundo ano eu ganhei. Qual foi o estilo mais difícil pra aprender a dançar? É o tango. O tango é muito difícil e a salsa, porque eu sou tonta, eu tenho labirintite. E a salsa, tu gira no eixo, sabe? Assim, muito espivoso. E eu passava muito mal depois dos ensaios. Não, mas acho que a salsa é pior por causa disso. Porque da minha condição de labirintite mesmo. Sim. Já que a Carol entrou num ponto, a gente vai voltar nessa questão do Estúdio Pampa, mas vamos virar uma paginazinha com a Cris. Tu citaste que gosta de dançar e o que tu gosta de ouvir de música? Eu gosto, depende do que eu tô fazendo. Você tá lavando uma louça? Se eu tô lavando uma louça, eu gosto de ouvir um pagodinho. Eu sou pagodeira, né? Eu fui pagodeira, eu era pagodeira raiz. Aí eu gosto de ouvir um pagode anos 90. Você tá arrumando a casa? Olha, arrumando a casa, não sei te dizer. Cozinhando, eu gosto de ouvir jazz. Inspirador pra fazer. Eu adoro cozinhar, assim, de noite, quando é de noite. Cozinhar de dia eu não ouço nada. Que é a comida mas de noite eu vou fazer um jantar, né? Um risoto ou alguma coisa, enfim, coisinha mais especial. Eu gosto de ouvir um jazz, uma Carla Bruni, gosto. E no teu carro? No meu carro, guria, eu só ouço
notícia. É o Eu teu não momento de te ouço manter música. informada. Na época do Estúdio Pampa, a 104 bombava no meu carro, né? Era só sertanejo. Era só sertanejo, porque eu tinha que estar por dentro das músicas que estavam bombando. A 104 era primeiro lugar no Ibope, né? É um grande veículo, mas viveu já um tempo muito no auge. Mas desde então é só notícia. Eu procuro me... É o momento que eu ouço notícia mesmo, sabe? Sim. O tempo inteiro. E o que tu gosta de cozinhar? O que gosta e sabe? Massas. Gostam? Sim. Ah, então tem umas receitas boas também. Massas, risoto. Doce eu não sei fazer nenhum, né? Doce eu não herdei a mão doceira de minha mãe. Gosto de fazer peixes. Eu tenho algumas habilidades na cozinha, mas tudo comida pesada, gordurosa, comida boa. Faz Aquela parte. boa de comer, sabe? Com uma taça de vinho, quem sabe. Mas tem aquela assim que, tipo, vou receber um convidado de responsabilidade hoje aqui em casa, preciso mostrar que vim. Eu tenho umas 2, 3 receitas especiais, assim, que é uma receita registrada, né? Que é um rigatone com molho de vodka e tal, que existe toda uma técnica desenvolvida por mim, que eu faço. Uma outra massa que é com queijos. É tudo massa, né? Tudo massa que não tem erro, né? Uma Todo mundo gosta, né? Quem não gosta, né? E doce, tu disse que não sabe fazer, mas tu tem um doce preferido? Chocolate. Ao leite amargo, mel amargo. Ai, todos. Chocolate, bombom, sou chocolatra. Adoro chocolate. Gosta de... Não, por favor. Só não gosto, assim, de chocolate com muitos recheios, assim, não. Eu prefiro mais purinho, mais bombons, assim, também não gosto. E tu gosta de viajar? Amo viajar. É a minha grande excentricidade, né? Eu não sou uma pessoa de muitas excentricidades, mas viajar é uma delas. É onde eu recarrego, eu troco a roupa da alma. E sobre viajar, tu já conseguiu ir ou tem ainda o sonho de ir para algum lugar assim que seja teu supra-sumo? Tipo, eu quero conhecer tal lugar, ou eu queria conhecer, já conheci. Já realizei alguns sonhos e tenho muitos outros, né? Eu quero conhecer a Ásia, que eu não conheço, a Oceania, mas já fui para a África, já fui para a América, já fui para a Europa algumas vezes em lugares que eu queria especificamente ir. E aí, quando eu vou, eu gosto de pensar assim, eu quero voltar nesse lugar. Então, eu já consegui voltar a lugares que já foram meu sonho um dia ir e depois se tornou um sonho voltar para esse lugar, sabe? Sim. Mas o meu sonho é ter o passaporte carimbado dos 5 continentes. Não tenho, só tenho 3. O da Glória Maria, aquele que tá todo estourado, Exato. todo cheio, que não tem mais onde lascar um carimbo ali. É esse aí, essa é a meta. Cris, deixa eu voltar contigo, então, na página que nós paramos do Estúdio Pampa, que além de se era gravado ou se era ao vivo, também tem uma outra grande questão, uma pergunta que nunca foi respondida nem para este fã que assistiu o programa. Por que acabou? É uma pergunta, é a pergunta que não quer calar. Por que acabou? Nem nós sabemos. A gente gravou um programa, lembra? Gravado, né? 1h, gravamos o programa dia 26 de agosto de 2016, vai para 10 anos dessa data. E aí a gente gravou esse programa, termina a gravação do programa numa sexta-feira, lá pelas... Quando a gente lá deixava o estúdio mesmo, era umas 4h30 da tarde, e aí vem a produtora e disse assim, todo mundo na sala VIP para uma reunião. Sala VIP era um ambiente lá onde cabia várias pessoas, o elenco era grande, né? Onde caberiam várias pessoas para uma reunião. Nós pensamos assim, que marmota será essa? Essa hora, sexta-feira, do nada uma reunião. E aí a gente foi nessa reunião, e nessa reunião foi nos dito que o programa... daí vem aquela história, assim, aquela pílula dourada, né? A gente vai suspender a transmissão ou a execução do Estúdio Pampa por 1 mês para ver como
a audiência vai reagir e daqui a um mês, vocês todas estão de férias, daqui a um mês vocês voltam aqui que a gente vai dizer o que vai de fato acontecer. Claro que não, ali acabou o programa. Essa história de, vai tirar do ar para depois voltar pro ar. Não existe. Absurdo. Isso não existe. E aí ficou uma coisa muito chata para nós, porque as pessoas nos cobravam porque que tinha acabado, a gente não tinha o que dizer porque a gente era funcionária da empresa. E aí já tinha Instagram, Facebook e tudo mais, e todo mundo perguntando e brigando com a gente. O porquê que a gente fez isso com as pessoas. As pessoas levaram pro lado pessoal. Como assim? Porque a gente deu tchau. Tchau, gente, até segunda, se cuidem. E a segunda-feira nunca chegou. E as pessoas cobravam da gente, muito. E a gente, contratada da empresa ainda, funcionárias da empresa, nós com uma versão oficial de que o programa foi suspendido por um mês para ver o que vão fazer. Tipo assim, foi uma situação muito chata. E nós também, feridos com o nosso trabalho, que a gente foram 9 anos de programa, 9 anos de uma altíssima dedicação nossa, né? O programa acabar de uma hora para outra. Eu sei que às vezes as pessoas vão dizer assim, mas é porque eles não querem saber, porque não tinha anunciante, porque não tinha patrocínio, não tinha não sei o quê. Tudo bem. Pode ser pelo motivo que for, por não estar dando retorno comercial, ou porque simplesmente a empresa não quer mais investir naquele tipo de atração. Mas a grande questão é, a gente merecia uma explicação. Há teorias conspiratórias de que aconteceu exatamente? Existem. É que nesses anos todos, nós já conversamos muito sobre, né? Alguma falável na TV? Ou... Não, eu posso falar. Eu acho que eles simplesmente cansaram do programa. Só que eu acho tudo bem. Tu pode cansar do programa. Mas conduza a situação de uma maneira que não seja tão abrupta assim para as pessoas. Porque era o nosso emprego, era o nosso ganha-pão, era a nossa vida aquilo lá. Né? E aí termina de uma hora para outra. Aí todo mundo sai de férias. Aí voltamos 30 dias depois. E aí, eu não me lembro o que eles fizeram com as outras meninas. E eu e a Jéssica, eles botaram num outro programa, no Atualidades Pampa, que não tinha nada a ver com a gente. Nada a ver. E puseram eu e a Jéssica nesse programa. E não foi uma experiência boa para ti? Não foi. Por que não foi? Não foi, eu não fui bem recebida. Eu não me sentia pertencente. Eu não me sentia pertencente àquele ambiente. E as pessoas também não fizeram questão de me incluir naquele ambiente. Né? Então, assim, eu tinha um programa que era um sucesso, que era a Menina dos Olhos da Casa, que os fãs adoravam, que todo mundo adorava, que dava recall, que tudo mais. E aí um dia eu caio num outro programa cheio de pessoas que poderiam ter sido colegas melhores. Sem filtros. Sem filtros, como foi prometido. Cris, depois tu foste pra Band. Fui. Como é que surgiu esse convite? O que tu foi pra fazer lá? A Band foi... A Band eu tenho uma relação de amor e ódio. A Band eu amei. Quando eu fui pra Band, eu amei. Primeiro porque eu tava saindo da Atualidades, né? Eu tava saindo... foi embora. Eu fechei 10 anos de Pampa, porque o Estúdio Pampa acabou 9 anos e aí teve mais um ano que eu fiquei no Atualidades. Não fechou um ano, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Não fechou um ano. Um pouco antes eu fui para a Band. Eu cheguei na Band num grande momento. Foi muito legal a minha ida para a Band. Foi muito bacana. Eu fui para fazer o Band Mulher, um quadro de fofocas de celebridades, né? Fofoca é um termo muito pesado. Um quadro de celebridades dentro do Band Mulher. Que era um programa diário, né? Era apresentado pela Regina Lima. Eu pensei, nossa, olha que bacana, que legal, tudo de bom. Aí eu fui para fazer isso. Mas, no decorrer dessa trajetória, aconteceram episódios e eu fui...
me tiraram do Band Mulher para me botar em outros projetos, que daí não tinha nada a ver comigo. Acabou, menino, que me botaram até no BO. Literalmente, calma. No boletim de ocorrências mesmo. Daí queriam... tem um programa de esportes chamado Os Donos da Bola, né? E aí queriam que eu fosse a primeira mulher a apresentar Os Donos da Bola, e até hoje eu sou a primeira e única mulher que apresenta, quer queira, quer não. Você aí, goste ou não, quer queira, quer não, eu sou a primeira e única mulher até hoje que apresentou o programa Donos da Bola. Aí eles queriam me botar no Donos da Bola, porque tinha a Renata Fã como referência na Band Nacional, e aí queriam me botar para o Donos da Bola e tal. E aí que eu acho que foi um erro estratégico de gestão da Band. Quando eu saio do Band Mulher, que é um programa que eu tinha um quadro de celebridades, e eles me fizeram a proposta, tu quer ser a apresentadora do esporte, de um programa de futebol, nem esporte, é futebol, né? Eu falei, quero, eu tô sempre pronta pro desafio. Olha, eu não fujo da raia. Eu sou osso duro de roer. Eu não vou dizer, quero me desafiar. Quero fazer. O que eu acho? Eles tinham uma janela de tempo, porque o Donos da Bola tinha que estrear cenário. Era uma função até... Eles não queriam que eu entrasse no cenário que já tinha, queriam um cenário novo, porque ia padronizar com São Paulo, não sei o quê. Tinha um período de carência até o estrear. Eles tinham que ter me preparado para apresentar um programa de esportes. Sim. Me tira de um celebridade. Fica me preparando, me bota na produção. Eu sou uma jornalista. Me bota na edição, me bota no suíte para me familiarizar com aquela pauta de futebol. Porque eu fazia celebridade durante 12 anos e do nada me botaram para fazer um futebol. Eles tinham que ter tido essa curadoria. Que no corre-corre da vida... Não aconteceu. Passou batido. E aí eles não tinham o que fazer comigo. E eles não queriam se desfazer de mim. Eu me dava muito bem com as pessoas lá. E aí eles me botaram no telejornal. E aí que eu fui fazer polícia, fui entrevistar delegado, fui fazer isso, aquilo outro. E eu pensava, gente, não nada a ver comigo isso aqui, sabe? E outra, eu sei que eu tô fazendo isso, mas eu tenho um programa de esportes que eu tenho que me atualizar. Eu não sabia o nome do técnico do Inter. E sou colorada, né? Eu sabia que o do Grêmio era o Renato Gaúcho, porque era o Renato Gaúcho. Então, eu acho que foi um erro estratégico. Eles tinham que ter me preparado melhor para entregar mais para a emissora, né? Claro, todo mundo sairia ganhando. Mas aí teve uma mudança de direção na Band. Eu me dava muito bem com as pessoas. Quando muda a direção, aí... fui convidada a me retirar, né? Icônica essa mulher. Mas também, como falado no começo, ela também teve ela passou por vários locais, né? E por último, que a gente, pelo menos eu me lembro, de repente não esteja enganado, foi... Eu acho que foi a RDC. Foi a RDC. Gente, foi muito legal trabalhar na RDC. A RDC, tu tinha praticamente um mais você pra ti, né? Era um mais você. Porque outra coisa, ainda na Pampa, né, eu acordava de manhã, eu ficava tomando meu café vendo a Ana Maria Braga, eu dizia assim, eu queria tanto um dia ter um programa assim. Eu acho que as coisas que a gente deseja com vontade mesmo, com positividade, eu acho que plasma. E aí acontece, né? E aí, na pandemia, o Márcio Irion, diretor da RDC, me chamou para ter um projeto tal. E assim, as pessoas olham para mim e querem, vamos fazer um Estúdio Pampa aqui? Eu já recebi várias propostas para fazer um Estúdio Pampa em tal emissora. E aí ele me chamou, vamos fazer um programa tipo Estúdio Pampa e tal. Eu disse assim, não. Eu quero fazer outro tipo de programa. Quero fazer um programa de manhã. De manhã é um programa assim, assim, assim. Cara, eles foram atrás de um programa para mim. Eles montaram uma casa. Tinha cozinha toda equipada. Cada dia era um chefe de Porto Alegre fazendo uma receita. Tinha uma mesa onde eu recebia meus convidados para um café da manhã legal. Tinha uma sala de estar, um estúdio imenso para diversas
pautas, atividades. Foi muito legal a experiência na RDC. Uma lástima, a RDC foi uma das empresas vítimas da enchente de 24, né? Porque ela era situada no 4º distrito. Não voltou com as operações. Foi uma pena, mas foi um programa, assim... Olha, foi incrível. Foi feliz lá. Muito feliz. Eu sou muito grata a todos eles, a família do Márcio Irion. Eu sou muito grata, porque foi assim, foi um grande momento profissional meu. E eles fizeram de tudo, eles me trataram como uma verdadeira estrela. Eles fizeram de tudo para que eu tivesse um programa como eu queria, do jeito que eu queria, sabe? Foi incrível. Uma lástima por mim, mas uma lástima pelo mercado, né? Nosso mercado, que a TV tenha sofrido com tudo que aconteceu. E ela ficava localizada bem, né, num dos focos da enchente, né? Foi bem atingida. Mas uma pena, uma pena. E hoje em dia, por onde anda a Cris Bart? Hoje em dia, eu tô no streaming. Ai, eu sou muito jovenzinha. Eu trabalho num canal chamado You Channel. É um canal que ele tá dentro de uma plataforma, de um streaming chamado Soul TV, né? Que é um streaming como todos os outros, né? Onde tem vários canais hospedados e o nosso programa tá lá. O nosso canal está lá, o canal You Channel. O meu programa nesse canal, ele é retransmitido também no canal LMC da TV a cabo. Então, o Brasil inteiro, pela TV a cabo, consegue assistir. E eu tenho 2 programas nesse canal. Eu tenho um programa de viagem e experiências, onde eu viajo pelo Brasil, pelo Rio Grande do Sul, mostrando, já temos alguns bons episódios, mostrando cidades, lugares, comidas, a história de vários locais do Brasil. E tenho um programa que é um programa de entrevista com misses que fizeram história nos concursos, porque eu adoro os concursos de Miss, eu apresento os concursos de Miss no Brasil inteiro enfim, é algo que eu gosto de fazer, eu faço por paixão e por trabalho também, por que não? Mas, e aí a gente tem esse programa, é o Miss Pod, né? Que ele começou como podcast com a mesa, hoje já é um sofazinho, assim, todo mundo conversando e tal. E a gente entrevista grandes misses que fizeram e fazem história dos concursos de beleza no Brasil. Que legal. Conseguiu unir todas as paixões, né? Sim, Viu? o passaportezinho dela que ela tanto queria, carimbadinho, ele tá indo aos Chegando pouquinhos perto. ali. Aos pouquinhos eu chego lá. E ó, 4 com Glória Maria. Quando a chegar, a gente chegou naquele momento triste. Que a gente não gosta. Que a gente não gosta. Já falei, gente. A Precisamos gente de tem mais que aumentar tempo. esse Já programa. acabou? Já. Tá chegando ao fim. Ah, não, vamos ficar, a gente faz o 2.0. Parte 2. Nem falei nada. Mal falei, gente. Isso é mais um indício pra gente convidar de novo aqui, pra gente trazer... Eu venho, parte 2. Vamos combinar a parte 2? Vamos combinar a parte 2. Que eu tenho mais... De onde vieram estas? Olha aí. Tem muitas outras histórias. A gente vai fazer a 2ª edição do livro da vida da Cris Bart. Não, mas o Jô fazia isso. O convidado ia várias vezes no Jô, né? Ia uma vez por ano, porque tem histórias que a gente conta, reconta. E é sempre bom, né? Um papo bom. Vocês são ótimos apresentadores. Obrigada. A gente ainda vai te exigir só mais um pouquinho O quê? naquele nosso momento do ping-pong. Vamos, né? Acho que Vamos. dá, rapidinho. Bem A rapidinho. produção não vai... Adoro. Uma perguntinha rápida com uma resposta rápida de uma palavra, no máximo uma frase. Igual escalada. Ó. Um ato de coragem. Que eu tive, que eu já tive? Ou que eu considero um ato de Que tu coragem? considere. Que eu considero é empreender. Uma notícia que te deixa feliz. Ai, a cura de uma doença, sei lá, uma economia favorável às pessoas. Uma notícia que te deixa triste. A mais triste que eu dei na minha vida, que foi o pior programa que eu apresentei, foi muito triste. É o Estúdio Pampa da segunda-feira após o caso da Botkiss. Uma covardia. Julgar os outros sem saber a história deles. Um medo. De perder pessoas que eu amo para
A morte. Uma esperança? De dias melhores, de esperança de que o bem sempre vai vencer no final. Pode demorar, a gente pode achar que o bem se foi, que o mal é que vai prevalecer, mas a gente tem que ter esperança que o bem sempre vai perseverar e vencer. Para finalizar, ser feliz é? Ser feliz é estar pleno, ser feliz é eu estar aqui com vocês, dedicada, olhando para vocês, valorizando o que vocês estão fazendo, o trabalho de todos. É ser pleno, ter a sensação de plenitude de onde se está. Hoje em dia a gente está num lugar pensando em estar no outro, a gente está num lugar aqui, eu estou aqui com vocês o tempo inteiro no meu telefone, isso aqui desconecta as pessoas, aí eu estou aqui olhando a vida de todo mundo pelo Instagram, sei lá por quê, e aí eu não estou valorizando esse momento aqui. A plenitude de viver o momento, porque é isso que a gente tem. É esse momento aqui. Quando eu sair daqui e for fazer qualquer outra coisa, eu não sei o que vai acontecer contigo. Eu acho que a plenitude, ela nos eleva a um outro nível. Para encerrar, 2, na tua câmera ali, para a menina que tá brincando com as bonecas de ser apresentadora e que quer ser apresentadora, o que você diz para ela? Eu digo para ela o seguinte: você vai conseguir ser uma apresentadora. Vão te passar a perna, vão te puxar o tapete, vão conquistar o teu lugar sob falsos pretextos, vão conquistar o teu lugar sob falsas e capciosas intenções, mas se tu continuar baixando a cabeça, fazendo o teu trabalho todo dia, com dignidade, deitando a cabeça no travesseiro, sem ter vergonha de nada que tu fez, tu vai vencer na vida. Não faça nada, continue assim, sem fazer nada para se envergonhar da tua carreira, porque da verdade ninguém foge e a tua carreira será uma carreira de verdade. Muito bem. Cris, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Eu quem agradece. E a Foi gente um te aguarda para a prazer. versão 2. Eu amei estar aqui. Tá aqui. Vocês são muito maravilhosos. Parabéns pelo programa. Adorei Página 2. Parabéns pelo trabalho, parabéns por manter vivo e firme o audiovisual brasileiro. A gente precisa de pessoas assim, trabalhando vocês, todo mundo que está aqui, programas assim, para a nossa paixão, que é o nosso ofício, tá sempre fresco, sempre vivo dentro da gente. O audiovisual brasileiro merece pessoas assim como vocês, trabalhadores que estão ali, todo dia fazendo a sua parte para a gente estar bombando. Muito obrigado. Muito obrigada. Mais uma vez, foi um prazer estar na sua companhia, Guilherme Foi um Otávio. prazer todo meu de estar aqui fazendo mais esse programa. Cris Bart, jornalista e apresentadora, foi quem virou a Página 2 com a gente hoje. Lembrando que se você sintonizou a TV Câmara já no finalzinho do programa, em instantes, ele vai estar na íntegra no nosso canal no YouTube. Um beijo, tchau! Tchau!